Olá, minhas queridas, sejam todas bem-vindas ao nosso canal Universo da Mulher. Eu sou a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando hoje uma nova série aqui no nosso canal, onde nós vamos tratar um pouco mais profundamente sobre o sagrado feminino. Essa série vai se chamar Caminhos do Ser Mulher. Fiquem então com a nova vinheta que eu já retorno com vocês para nós abrirmos esta série que vai ser maravilhosa para todas nós. Então, meus amores, estamos começando hoje a nova série Caminhos do Ser Mulher. E nós vamos ter aqui muitas coisas legais para nós conversarmos sobre 8 caminhos dentro do ser mulher. E eu fiz essa estrela que eu vou mostrar logo em seguida aqui para vocês, que é relacionada a estes 8 caminhos muito importantes que nós vamos passear por todos eles. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Esta estrela octupla, vocês podem achar que está relacionada aos 8 caminhos de Buda. Ela também pode estar relacionada às 8 faces sagradas que a grande Lakshmi, a deusa da fortuna, da riqueza indiana, traz também. Mas ela está mais relacionada com o nosso interior, na verdade. É uma criação que eu fiz com 8 caminhos importantes para que nós possamos trabalhar e reconhecer melhor o nosso ser mulher. Então, antes da gente entrar exatamente no primeiro ponto, na primeira ponta da nossa estrela octupla, que são esses 8 caminhos pelos quais nós vamos percorrer e passear, entendendo um pouquinho mais profundamente de cada um, eu queria relembrar vocês sobre o que é e o que não é o sagrado feminino. Existem alguns vídeos aqui no canal pelo qual eu já passei falando para vocês sobre esse tema. Eu até vou deixar aqui nos izinhos aqui acima, nos cards, para que vocês possam clicar sobre e olhar esses vídeos para acompanhar melhor, certo? Um eu falo sobre o sagrado feminino e o sagrado masculino, e no outro eu falo sobre um texto que eu fiz, eu leio um texto que eu fiz, que eu criei, que eu utilizei muitas e muitas vezes ao longo dos grupos em que eu estive ali presidindo de mulheres, círculos de mulheres, onde nós estivemos reunidas trabalhando juntas sobre o sagrado feminino. Então, o que precisa ficar muito claro, às vezes as pessoas confundem que o sagrado feminino seja uma religião. Não é, tá, gente? O sagrado feminino não tem a ver com religião. Talvez as pessoas façam essa confusão porque o sagrado feminino, ele relaciona a deusa que está dentro de nós, e ele fala muito sobre as deusas, sobre as faces em geral da deusa, né? Sobre a face feminina da deusa, da anciã, da jovem, da mãe, da guerreira, mas ele não tem a ver com religiosidade, e sim com o resgate do nosso próprio interior, com o resgate dessa deusa interior que vive dentro de nós, dessa parte sagrada que nós, infelizmente, ao longo do tempo, fomos desconhecendo e que nós precisamos reconectar novamente em nós. Então, o sagrado feminino não tem a ver com religião. O sagrado feminino, ele nasceu, mais especificamente, na época do matriarcado. E o matriarcado tem história desde lá da época do Neolítico, vem passando pelas sociedades célticas, outras sociedades que também utilizaram bastante a sacralidade da mulher como tema principal e fundamental, onde as mães eram aquelas que governavam as famílias
e traziam a harmonização para todos da sociedade. As mulheres eram o foco principal. E nessas sociedades, as mulheres sendo o foco principal, eram sociedades organizadas, sociedades pacatas, sociedades onde havia uma distribuição social mais harmônica, mais igualitária, certo? E é comprovado, os estudos feitos pelos historiadores, foi comprovado que nessas sociedades não haviam guerras, não haviam crianças passando fome, nem havia má distribuição de rendas, era tudo igualitário. Então, nós temos que compreender bastante que o matriarcado não se iguala ao patriarcado. O patriarcado é um poder dominante, é um poder que oprime, domina pela ganância do poder, infelizmente. O matriarcado não, ele não é igual, ele não é um poder sobre, ele é um poder de. Um poder sobre, ele te domina de forma opressora. E um poder de, ele te explica por A mais B que você pode seguir esse caminho que vai ser o melhor. Então, o matriarcado, ele costuma a guiar pelo amor. E o patriarcado guia pelo poder e pela opressão. Então, existe uma grande diferença. E o sagrado feminino, ele foca a mulher como a geradora de todas as coisas. Ele foca a nossa sacralidade interna, mas ele não foca única e exclusivamente nas mulheres. Nós temos o sagrado masculino e o sagrado feminino em todos nós. Por que nós hoje em dia estamos mais focando no sagrado feminino e no seu resgate? Porque é importante que a gente reacorde, realinhe as energias da deusa, da porção sagrada divina feminina do grande espírito, Deus, como você entenda, para nós, as bruxas, Deus e deusa. Deu o acaso que eu, como bruxa, trabalho com o sagrado feminino, mas, apesar de dentro da Wicca e dentro da arte antiga, que é o meu segmento, trabalhar-se muito com o sagrado feminino, repito, sagrado feminino não tem a ver com religião, e sim com o resgate, a reintegração da mulher com a sua sacralidade, com os seus ciclos, com a integridade de si mesma, com a redescoberta dos seus valores. Certo, queridas? Então, isto é sagrado feminino. E o que ele não é religião, certo? Então, vamos começar a nossa primeira ponta da estrela, que é a mais fundamental de todas. É a que dá início às nossas vidas. O primeiro aspecto que nós temos no nosso caminho octuplo dentro da nossa estrela é como filhas. E é o mais importante de todos. É a base de todas as nossas relações, de todos os nossos princípios, de todos os nossos valores, de tudo aquilo que nós temos e de tudo aquilo que nós ainda não conseguimos obter. Por quê? Porque a nossa mãe é o foco principal neste quesito de filhas. Então, nós precisamos analisar como é que anda sendo a nossa relação com a nossa mãe. A mãe é o foco da vida. A mãe é a grande geradora, é a grande supridora de vida. É aquela que é o portal para que nós cheguemos até aqui. Então, vejam bem a importância da mãe nas nossas vidas. E nós precisamos dar esse valor para ela. E pela mãe, nós temos também a mãe dela, que é a nossa avó. Então, como é, querida, que você tem tratado a sua mãe e a sua avó? Ah, mas talvez você me diga, Anita, eu não tenho mais a minha avó, ou eu não tenho mais a minha mãe. Sim,
mas nós podemos analisar como foi a nossa relação com a nossa avó e com a nossa mãe, e mesmo agora nós podemos curá-la. O nosso aspecto de tratamento e de convívio com a nossa mãe é o fundamento de toda a nossa vida. Ele é que vai dar a base para o nosso sucesso ou os nossos fracassos. Vamos analisar o seguinte: Bert Hellinger, que é o grande criador da constelação familiar, ele diz o seguinte, que o sucesso tem a face da nossa mãe. Olha a importância do nosso convívio com a nossa mãe. E uma coisa fundamental, gente, que nós precisamos ver dentro desse princípio de relacionamento com as nossas mães é não colocarmos ela num pedestal. Desce a tua mãe do pedestal. Porque quando nós colocamos a nossa mãe num pedestal, nós exigimos dela algo que é sobre-humano. Nós queremos que essa mãe seja uma super mulher. Nós queremos que ela nos dê algo que às vezes ela não tem para nos dar. Ela só nos dá até onde ela pode alcançar. Ela só nos dá aquilo que ela tem capacidade de nos dar. Até onde vai os seus limites. A sua mãe, assim como você, tem limites também. A sua mãe é uma mulher como você. Ela tem debilidades, ela tem acertos, ela tem erros e ela deve ter oportunidades de poder transformar a sua vida e mudar as situações que talvez desagradem você, que talvez não façam tão bem assim quanto você desejaria que fizesse, mas que é tudo aquilo que ela pode te ofertar. Então desça a tua mãe do pedestal. Ela não é uma santa. Ela não é uma super mulher. Ela não é aquela grande realizadora dos teus desejos. Ela é um ser humano igual a você. E nesse quesito nós precisamos analisar o seguinte: a sua mãe, como você, como eu e como todos nós, tem sombras. E aí você pode dizer para mim, não, imagina, mães não têm sombra. Mães são amor, mães são luz, mães são harmonia, mães são beleza, mães são graça, mães são vida. Sim, elas são tudo isso, mas elas também têm sombras. Lembra? Vamos descer a nossa mãe do pedestal para que a gente possa ter um convívio melhor com ela? E aí, querida, se você teve uma boa relação com a sua mãe, ótimo, excelente. Mas muitas e muitas mulheres e muitos seres não tiveram uma boa relação com a sua mãe. Muitas pessoas não chegaram nem a conhecer a sua mãe fisicamente. Muitas pessoas nem sabem onde está a mãe agora e nunca conviveram com ela. Muitas pessoas apenas ganharam a vida dessa mãe e nunca puderam estar com ela. Muitas pessoas tiveram relações com essa mãe que foi muito dura, muito desgastante, muito triste, muito opressora. Eu posso contar para vocês que a minha relação com a minha mãe foi muito difícil ao longo de toda a minha adolescência e ao longo de toda a minha vida. E o que foi que eu fiz com essa relação tão opressora e tão difícil? A relação da minha mãe comigo era tão difícil, tão opressora. Ela me maltratava tanto, ela me batia tanto, que aos 12 anos de idade eu tentei suicídio. Para vocês terem uma ideia de quanto opressora era a minha relação com a minha mãe. Então nós estamos aqui abrindo o coração, eu estou abrindo o coração para vocês. E tudo que eu falar para vocês aqui é porque eu vivenciei e eu quero trazer as minhas experiências para vocês, para dizer para vocês que é possível sim ter uma relação curada
e ressignificada com a sua mãe. Então, toda essa dor que eu passei com a minha mãe, eu ressignifiquei. Se você teve uma relação difícil com a sua mãe, ressignifica. Aí você pode dizer para mim, sim, Anita, como é que a gente faz para ressignificar? Como assim ressignificar? O que é ressignificar a relação com a minha mãe? Ressignificar é transformar aquilo que foi dor em outra situação que possa abençoar a sua vida e também a da sua mãe. Então, toda a dor que me foi causada pela minha mãe, ao invés de eu ficar sofrendo ao longo de toda a minha vida, porque foram muitos anos de sofrimento, para depois assimilar a realidade e para depois ressignificar, foi muito trabalho para poder aprender a ressignificar essa relação e foi muita aceitação também. Como que você ressignifica? Uma dor imensa, você transforma em outra coisa. Então eu vejo tudo aquilo que eu passei com a minha mãe como um processo que me fortaleceu como mulher na vida. Me tornou uma mulher mais forte, mais decidida, mais aguerrida na vida. Eu não fico esperando que as coisas venham caindo do céu para mim. Eu sempre fui muito guerreira. Então, tudo isso me fortaleceu. E quando eu aprendi a ressignificar a minha relação com a minha mãe, eu aceitei ela exatamente como ela é, sabendo de todas as debilidades dela, sabendo que ela é um ser humano igual a mim, que ela fez muitos erros sim, mas ela também teve muitos acertos ao longo da vida. Então, tudo aquilo que eu tinha de revolta com a minha mãe, eu ressignifiquei e oportunizei que ela se aproximasse de mim. E na verdade, não que ela se aproximasse de mim, mas eu me reaproximei dela. E aí, nós construímos uma boa relação. E eu posso dizer para vocês que eu amo muito a minha mãe. A minha mãe passou a ter para mim uma relação de pertencimento e eu pertencimento também a ela. Como filha, ela como minha mãe e eu como sua filha. Não como aquela menina revoltada que não aceitava tudo que tinha passado, mas sim como uma mulher decidida que aprendeu a ressignificar as situações. De uma grande dor, eu preferi transformar a dor em força. E eu aprendi realmente com a vida. Tudo que eu passei com a minha mãe me fez fortalecer. Então, ressignifique a relação se você teve uma relação difícil com a sua mãe. A sua mãe também não tem que fazer todos os seus desejos reais, realizar todas as suas vontades. Sempre dizer sim para aquilo que você quer. Sempre estar disponível. Ela tem a sua própria vida. Ela tem as suas próprias dificuldades, as suas próprias lutas, as suas próprias estradas para percorrer. Então, tudo aquilo que você passar com ela, reconsidere que, assim como você, ela também é um ser humano. Essa é a forma mais adequada de ressignificar uma relação. É olhar para outra pessoa, olhar para nossa mãe como a mulher que ela é igual a nós. Olhar para nossa avó como a mulher que ela é igual a nós. Com debilidades, com dificuldades, com sombras, mas também com luz, com acertos e com oportunidades que precisa ganhar para se transformar. Quando nós ficamos acusando a nossa mãe, dizendo, ela é assim mesmo, ela nunca vai mudar, o que nós estamos fazendo? Nós estamos assumindo esse papel para as nossas vidas. Nós estamos dizendo para nós mesmas que nós viemos de um útero que não vai mudar em nada, que vai continuar sempre a mesma coisa. E nós não estamos oportunizando para esse ser humano mudar. Quando você abre a oportunidade de que ela mude, porque ela pode mudar com o tempo, aí você também começa a andar na vida.
Quando você considera que o presente da vida veio da sua mãe, você começa a ter sucesso na sua vida. Enquanto você renega a sua mãe, enquanto você não a respeita, enquanto ela não tem pertencimento na sua vida, enquanto você continua revoltado com ela, você vai continuar não tendo sucesso. Mas você tem que ressignificar sua relação com a sua mãe, não só para ter sucesso financeiramente, prosperidade no trabalho, na sua vida. Não, você tem que prosperar como pessoa viva, como ser humano e como espírito eterno, que você é. Um ser da criação igual a ela, oportunizando a chance de que ela possa se aproximar de você e principalmente você se aproximar dela. Agora, talvez a sua relação com a sua mãe tenha sido maravilhosa. Talvez você nunca tenha tido nenhum percalço com a sua mãe. Talvez a sua mãe tenha sido daquelas mães que se sacrificam pelos filhos, que fazem de tudo para tornar a vida dos filhos harmônica, boa, ofertar o seu melhor. Só que você infelizmente se afastou dela. Você infelizmente sempre quis mais e mais e mais. E você se tornou mimada e você acreditou, porque sua mãe sempre lhe deu tudo, que ela era obrigada a continuar lhe dando ainda mais. E aí você se tornou ingrata. E aí você se afastou da sua mãe. E aí quando a sua mãe ficou velha, você abandonou ela. E aí você não conversa com a sua mãe porque você acha que ela está velha, que ela está ultrapassada e que ela não precisa mais, né, servir você. Então você não precisa mais dela também. Será que é essa a relação que você tem? Veja bem que não são acusações, são reflexões que nós estamos fazendo. Mas talvez você tenha sido ao longo da vida uma filha dedicada e continua sendo até hoje. Tem a idade que sua mãe tiver. Talvez você tenha sido uma neta dedicada. Talvez você sempre tenha dado ouvido para as pessoas mais velhas, para as mulheres mais velhas da sua família. A sua avó é esteio da família. A sua avó traz sabedoria. Ela pode te auxiliar em muitas coisas. Ela já passou pelos caminhos que você está passando agora. A sua mãe também já passou pelas estradas que você está passando agora. Por mais que a sua mãe seja uma mulher humilde, que não tenha estudo, que não tenha muitos conhecimentos, ela tem experiência de vida para compartilhar com você. Então esse resgate é importante da nossa relação com a nossa mãe, da ressignificação dos nossos caminhos, transformando a dor em força, por exemplo. Sabendo que tudo que eu passei com a minha mãe, se foi difícil, me ajudou a me tornar uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher persistente. Talvez a sua mãe tenha sido um exemplo de luta e de batalha na sua vida, de uma mulher guerreira. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe, uma mulher muito guerreira. E nós, eu e minha irmã, admiramos muito ela, muito, porque é uma mulher forte, é uma mulher guerreira, batalhadora. E isso é um espelho para as nossas vidas. Talvez a sua mãe tenha sido aquela mulher que sempre fez o mais do que pôde. E aí você admira ela e você se espelha nela. Então, estude sobre a sua relação com a sua mãe, medite, reflita, veja como você tem tratado a sua mãe. Você tem sentado e escutado a sua mãe? Você tem conversado com ela? Você tem lhe dado a atenção que ela merece? Você tem oportunizado que ela faça as mudanças necessárias na própria vida? Você tem a aceitado como ela é? Você sabia que, por exemplo, a nossa herança genética vem da nossa avó, passada para a nossa mãe, que é passada para nós?
Isso tem a ver com o DNA mitocondrial. Sem entrar aqui no mérito da ciência, se você estudar sobre o DNA mitocondrial, você vai descobrir que os pais não têm quase nenhuma colaboração na nossa herança genética, comprovado cientificamente. Se a sua mãe só pôde lhe dar a vida, ela também tem que ter pertencimento na sua vida, na sua caminhada. Talvez você nunca tenha visto a sua mãe, talvez a sua mãe já tenha partido. Então, um exercício que eu te convido a fazer, logo depois desse nosso vídeo, é sentar, respirar profundamente, colocar uma música suave e fazer uma carta para sua mãe, se ela já não está mais aqui. Escreva para ela tudo aquilo que você gostaria de dizer para ela agora. Abra o seu coração. Escreva essa carta. Faça depois uma oração à sua maneira, agradecendo pela presença dela em sua vida. E logo depois, queime essa carta e jogue as cinzas na natureza, num lugar vivo, bonito, onde tenha flores, onde tenha plantas. Esta é uma maneira de você ressignificar talvez histórias que você tenha tido com ela que não ficaram bem resolvidas e que hoje em dia você gostaria de ter a presença dela física para resolver, mas não pode mais. Se você não teve uma boa relação com a sua avó, da mesma maneira, faça a mesma coisa. Mas se a sua mãe ainda está por aqui, junto conosco, aqui no planeta Terra, ainda encarnada, converse com ela, oportunize, ressignifique a relação de vocês. Sente com ela e a escute. Releve os erros que a sua mãe cometa com você. Ou, se você está distante, reaproxime-se. A sua mãe precisa de você, assim como você precisou dela. Ela te deu a herança genética que você tem e que só nós, mulheres, podemos passar para os nossos filhos, para os nossos netos e para toda a nossa geração futura. Então, o nosso tema inicial é este. Não é um vídeo muito longo, não são palavras muito rebuscadas, não é uma coisa assim de outro mundo, é apenas uma reflexão sobre a importância da nossa mãe na nossa vida. Foi ela que nos deu a vida. Se você teve uma mãe que só pôde te dar a vida, esse é o melhor presente que ela podia te dar. É o melhor que ela podia te oferecer. Valorize-a, agradeça, faça uma carta e faça como eu te orientei, para que você possa sentir esse pertencimento, você como filha a ela e ela como sua mãe. Se a sua mãe te deu do bom e do melhor e você foi ingrata e ela não está mais com você, ressignifique, faça a carta e faça como eu lhe orientei. Assim, você vai estar ressignificando o seu caminho e a sua convivência com a sua mãe. Se você teve algum assunto pendente e ela já partiu, faça a mesma coisa. Se sua mãe ainda está presente na Terra, procure-a. Se você brigou com ela, se vocês se desentenderam, se a relação de vocês é ríspida, procure compreendê-la. Deixe que ela fale tudo o que ela precisa lhe falar. E depois, com calma, você fala o que precisa falar. Isso também entra aqui a comunicação não violenta. Nós temos aqui um vídeo aqui no canal também. Eu vou deixar aqui acima nos cards para vocês. É só clicar e assistir os passos da comunicação não violenta. Nós precisamos olhar para os seres humanos como outros seres humanos. É um humano olhando para o outro. Não é uma pessoa maravilhosa olhando para uma mãe que tem que fazer tudo por mim.
não é um ser humano divino, maravilhoso, especial, olhando para outro que não vale nada. Não. É um ser humano com lutas, com dificuldades, com deficiências, com sombras e com harmonias e luzes, que está olhando para outro ser humano com sombras, com dificuldades, com luzes, com acertos, com erros e com oportunidades também de fazer algo diferente em sua vida e de poder ter a condição, a oportunidade de pertencimento à sua vida. Certo, queridas? Então, vamos refletir sobre isso, sobre a importância da nossa relação com a nossa mãe. Como tem sido a sua relação com a sua mãe? Você aceita como ela é? Você ressignifica a sua relação com ela? Você a valoriza? Pense na frase de Bert Hellinger: o sucesso tem a face da nossa mãe. Na próxima semana, nós vamos partir para a segunda ponta da nossa estrela octupla. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você sabe que gosta de assuntos sobre o sagrado feminino. Não esqueça também de deixar o seu comentário aqui abaixo, que eu vou ter um prazer enorme de responder para você. E reflita sobre o tema da semana. Você vai ter uma semana todinha para refletir sobre isso. E aí depois você me conta aqui como é que foi essa transformação que você teve na relação com a sua mãe, ou como é que você convive com a sua mãe, se você entendeu a questão da ressignificação, se você tem feito essa ressignificação na sua vida, se você tem dado essa oportunidade de pertencimento à sua mãe e você também pertencimento a ela, e se você tem valorizado aquela que lhe deu a vida. O sucesso tem a face da nossa mãe. Um grande beijo no coração de todas e até a semana que vem. Desejando que o poder divino esteja sempre nos abençoando, nos guardando, nos fortalecendo e nos ajudando às nossas conexões sagradas. Que nós possamos cada dia mais e mais descobrir, aprender mais de nós mesmas e ressignificar, resgatando o nosso sagrado feminino. Que a grande mãe nos abençoe a todas nós. Que assim seja e assim se faça. Tchau, minhas lindezas sagradas.